Então é com grande prazer aí, né, que eu passo a palavra aqui pro Gustavo Bairle, engenheiro Gustavo Bairle, que entrou aí na sala e deve estar já nos ouvindo e pronto para falar, né, Gustavo? Beleza. Então, meu nome é Gustavo, eu tenho 28 anos, eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Santa Maria. E eu conheço o Bruno porque quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de participar do grupo PET, e o Bruno também participava desse grupo. E no último ano de faculdade dele foi meu primeiro ano, então a gente trabalhou juntos aí em vários projetos. E seguimos amigos aí até hoje. E aí recebi o convite dele hoje aqui para conversar com vocês um pouco sobre como é feita a comercialização da energia aqui no Brasil. Energia até chegar ao que a gente tem em casa, e comentar um pouco também de como isso acontece para outros tipos de clientes, clientes industriais, por exemplo. Então, no mercado de energia, a gente tem basicamente cinco agentes, que são os agentes de geração, de transmissão, distribuição, o consumo e a comercialização. Aí eu vou passar agora explicando um pouquinho de cada um. Os geradores, então, como a gente já conhece, são todas as usinas, né? Pode ser tanto de pequeno porte e de grande porte. A gente tem, então, aqui são as principais usinas que a gente tem no Brasil, que são as hidrelétricas, as termoelétricas. As termoelétricas, elas podem ser tanto de combustíveis fósseis, diesel, carvão, ou até mesmo de combustíveis renováveis, biomassa, bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz e afins. A energia eólica, que também representa uma boa parcela da geração de energia aqui no Brasil, e a fotovoltaica, que vem ganhando uma força muito grande nos últimos tempos. Aqui eu coloquei essa foto só para mostrar para vocês. Essa aqui é uma usina fotovoltaica sobre a água, né, flutuante. É uma nova modalidade que está surgindo aí, está vindo com força, e, e tem vários aspectos bem legais aí. Inclusive, eu trabalho numa empresa que comercializa esse tipo de energia hoje em dia. A gente tem os agentes de transmissão, então, que são as linhas de transmissão, que o Bruno estava explicando agora há pouco para vocês, que fazem toda essa parte de transmitir essa energia para o resto do país, né? Porque como o nosso país é muito grande, a gente precisa ter uma forma de transportar essa energia. Esse agente aqui é muito importante. A gente tem as distribuidoras também, que são basicamente, vocês aí, eu acho que é RGE, né? Se não me engano. Isso mesmo, Mas a gente tem é várias, RGE. diversas distribuidoras pelo Brasil. Elas são elas são bem regionais, né? Cada região tem a sua. Os consumidores, né? Que nem eu comentei antes, a gente tem os residenciais, os comerciais. Esses aqui eles estão geralmente conectados em baixa tensão, e os industriais, que são conectados em alta tensão. E, por fim, as comercializadoras de energia. São agentes, são empresas privadas, geralmente, que fazem essa atuação mais no mercado livre de energia, que a gente vai conversar logo aí na frente. Então, só dando uma pincelada aqui no Sim de novo, como o Brasil é um país muito grande, a gente precisa dessas linhas de transmissão aí para poder conectar todos os consumidores, digamos assim. Por conta de ser um país continental, a gente também tem muitas características que influenciam diretamente na nossa energia, que são as questões climáticas. Por exemplo, quando chove no Rio Grande do Sul, pode não estar chovendo no norte ou no nordeste, e aí a gente fica oscilando. Os nossos níveis das hidrelétricas, nível de água, está sempre variando. Geralmente, quando está cheio no sul, está vazio no norte, no nordeste, e assim por diante. Quando tem vento no Nordeste para tocar os parques eólicos, às vezes não tem água em alguma outra região. E aí o SIM também é muito importante para a gente poder garantir energia para todos os consumidores. Então, quando o Nordeste pode gerar energia, o Sul utiliza, aí o Sul gera, o Nordeste utiliza e assim por diante.
O SIM, ele tem essa divisão física, né? Que são as subdivisões, os submercados no norte, que é para a região norte, nordeste, na região nordeste, o centro-oeste e o sudeste, e o sul. Essas subdivisões aqui, elas não acontecem só fisicamente, elas também acontecem na parte comercial. Cada região dessas tem uma tarifa diferente, baseada principalmente na disponibilidade das fontes, e por isso que cada região aí a gente tem, cada distribuidor acaba tendo um preço diferente no valor da energia. Bom, como sim é muito grande, a gente precisa, como o Brasil, né, é um país muito grande, a gente precisa de agentes reguladores para poder garantir a qualidade dessa energia. Então, no mercado de energia, a gente tem três agentes principais que atuam diretamente, assim, que é a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A ANEEL, então, ela é responsável por regular e fiscalizar a produção, a transmissão e a distribuição de energia, sempre buscando qualidade e manter o equilíbrio do mercado. A ANEEL, então, ela está sempre em cima das distribuidoras, das transmissoras, para manter um preço justo, digamos assim, que seja justo tanto para quem está gerando e distribuindo essa energia, tanto para quem está comprando ela. Aí, então, a ONS e a CCE, elas se dividem, então. A ONS, ela é responsável pela parte física do sistema. Por exemplo, é ela que controla, o Bruno comentou até antes, eu estava ouvindo um pouco da aula dele, a ONS que controla, então, a geração das usinas, ela que controla qual usina que vai estar gerando energia naquele momento ou não, qual hidrelétrica que vai despachar a sua água para gerar energia. Então, ela faz todo esse controle e coordenação. Então, esse é um dos itens de responsabilidade dela. Ela também planeja e executa a operação do sistema de forma a sempre pensar na redução do custo final, do custo de energia. Ela também estabelece, com a ajuda da ANEEL, que está sempre fiscalizando ela, os requisitos técnicos dos leilões de transmissão e faz a gestão de todo o acesso e da conexão com o sistema de energia. Ela também faz o planejamento da expansão e da operação do sistema. Então, ela desenvolve estudos de curto e médio prazo para melhorar a gestão do SIM. Aqui também, queria só comentar que é ela que define, né, quando que a gente vai precisar utilizar termoelétrica, quando que a gente não vai ter água disponível. Então, ela também que define aquelas bandeiras tarifárias, né, que a gente tem a bandeira verde, bandeira amarela e as duas bandeiras vermelhas. Já a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela é responsável pela parte comercial, né? Então, a ONS fica com a parte física mesmo do SIM, e a CCE fica com o ambiente comercial que existe só no papel, digamos assim. Então, dentro da CCE, a gente tem dois ambientes de contratação de energia, que a gente chama de ambiente de contratação regulado, que é o ACR, e o ambiente de contratação livre, que é o ACL, que seria o mercado livre de energia. O ambiente regulado é o que todos vocês já conhecem bem, que vocês participam dele, né? Então, as distribuidoras, a gente compra a energia que está disponível ali para a gente naquela região através daquela distribuidora. Essas distribuidoras, por sua vez, elas compram essa energia através de leilões de energia. Já no ambiente de contratação livre, ou no mercado livre, os consumidores eles não precisam necessariamente comprar daquela energia que aquela distribuidora está vendendo. Eles podem negociar de forma livre com geradores de energia e comprar essa energia
com os termos e cláusulas definidas entre o gerador e o próprio consumidor. Então, aqui a gente tem uma liberdade de negociação. Isso é muito importante para clientes, consumidores que são de maior porte, por exemplo, as indústrias, que consomem uma quantidade muito grande de energia. Bom, a CCE, então, ela é responsável pelas regras e pelos procedimentos de operação do mercado. Então, ela cria um ambiente de negociação competitivo, sustentável e seguro. Ela também é responsável pelos leilões de compra e venda de energia. Então, ela promove esses leilões que vendem energia para o mercado regulado. Esses leilões acontecem basicamente para o mercado regulado, porque o mercado livre, como eu comentei antes, uma instituição vendendo e a outra comprando. Então, é uma negociação direta, não tem um leilão, não tem uma coisa tão burocrática. A CCE também ela tem o registro dos contratos de compra e venda de energia. Tudo fica registrado nela. Todos os contratos de compra e venda de energia, eles precisam estar registrados na CCE, porque também é lá que acontece toda a apuração e a liquidação financeira entre esses agentes, né? Quem vai pagar o quê? Tudo isso é a CCE que define. Qual gerador que gerou tanto de energia, quantos consumidores consumiram, e todo esse balanço é eles que fazem. Dentro da CCE, então, a gente tem alguns agentes também que a gente chama dessa maneira, e são diversos aqui. A gente tem o autoprodutor, que é um agente que gera energia para o seu uso exclusivo. Ele pode também comercializar o que ele gera de energia extra mediante autorização da ANEEL. Temos o produtor independente, que é basicamente uma empresa que monta uma usina só para vender aquela energia. Ele não utiliza aquela energia, ele só vende. Temos o gerador, que é basicamente um produtor independente. A única diferença é que o termo gerador a gente utiliza para quando essa usina está voltada para o setor público. Temos os comercializadores, então, que são aquelas empresas que eu comentei antes, que elas atuam diretamente no Mercado Livre e elas fazem a intermediação entre o gerador e o consumidor. Então, elas compram e vendem energia dentro do mercado. A gente tem o consumidor. No Mercado Livre, a gente tem dois tipos de consumidores: o consumidor especial e o consumidor livre. O consumidor especial, ele é chamado de especial porque ele adquire energia somente de fontes incentivadas, ou seja, geradoras de energia renovável. E eles precisam, para participar do Mercado Livre, ter uma demanda mínima de consumo de 500 kW de instalado. Já o consumidor livre, ele pode comprar energia de qualquer fonte, então ele não precisa necessariamente comprar energia de fontes renováveis, mas ele tem que ter uma demanda mínima de 1,5 mega. Na portaria do Ministério de Minas e Energia, portaria 465 de 2019, foi estabelecido que a partir de 2021, a demanda mínima para ingressar no Mercado Livre é 1,5 mega. Em 2022, ela vai ser de 1 mega. E em 2023, ela vai ser a mesma demanda que o consumidor especial tem, que é 500 kW. No ano de 2020, ela era 2 mega. Só para contextualizar aqui para vocês. E aí, o último agente da CCE é o distribuidor. Então, que é a distribuidora que a gente já conhece aí, que ela realiza a distribuição de energia para os consumidores finais. Existem mais de 40 distribuidoras no mercado regulado, que são aquelas que eu coloquei algumas ali no slide antes. Então, quem comercializa essa energia, né? Quem vende, quem compra essa energia? Então, os vendedores, eles são os geradores, né, do serviço público, eles podem vender tanto no mercado regulado quanto no mercado livre. A gente tem os produtores independentes, que são aquelas usinas que foram criadas especificamente para vender energia, elas também podem vender para o mercado livre e para o mercado regulado. Os autoprodutores, que são empresas que geram energia para si.
O excedente também pode ser vendido no mercado livre ou no mercado regulado, e temos as comercializadoras, que elas compram energia, que elas vendem energia também, desculpa. Já os compradores, a gente tem as distribuidoras, elas compram energia basicamente para o mercado regulado. Os consumidores livres, então, que eles compram energia do mercado livre, os consumidores especiais, que eles compram energia do mercado livre também, e as comercializadoras, que elas estão tanto nos vendedores e compradores, elas fazem sempre essa intermediação. As distribuidoras, aqui eu vou comentar que aqui, como comprador, ela está marcada apenas no mercado livre, né? Mas a gente também precisa delas no mercado. Desculpa, aqui as distribuidoras elas compram energia para o mercado regulado, mas a gente também precisa delas para o mercado livre, porque é através delas que a gente consegue receber a energia de quem eu comprei. Por exemplo, eu sou um consumidor livre e eu quero comprar energia. Eu estou no Rio Grande do Sul e eu quero comprar energia de uma usina solar que está na Bahia. Então, eu preciso de um agente que vai transmitir essa energia para mim até aqui no Rio Grande do Sul, e eu preciso do agente que vai distribuir essa energia para mim. Então, eu não posso simplesmente comprar energia sem ter alguém que entregue ela aqui para mim. Então, elas atuam também no mercado livre como um meio de transporte para energia também. Mas aí, no mercado regulado, elas compram energia nos leilões justamente para vender para os consumidores residenciais. Então, como funciona a formação da tarifa no mercado regulado? A distribuidora, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá tranquilo. A distribuidora, ela compra, então, né, energia no leilão, que é feito pela CCE com a regulamentação da ANEEL. Então, ela compra essa energia e aí a distribuidora, ela paga a energia pro gerador e ela paga a taxa de transmissão dessa energia para os agentes de transmissão. Mas aqui na nossa fatura que a gente recebe, essa daqui é uma fatura minha. Aqui eu moro aqui em São Paulo, então é uma fatura da Enel. E aqui tá especificado todas as taxas que a gente paga pela fatura de energia. Então, a distribuidora, antes de montar o custo da energia dela aqui, ela já pagou a energia para o gerador e ela já pagou a taxa de uso do sistema de transmissão. Aqui, na conta, a gente enxerga só a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, não aparece aqui, aparece só para ela lá numa etapa anterior. Então, basicamente, a conta do consumidor residencial ela é formada pela TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Ela é formada pela tarifa de energia, que é a quantidade de energia que eu consumi naquele mês. Dependendo da situação do país, eu vou ter que pagar o adicional das bandeiras tarifárias, que isso aqui é definido pela ANEEL e pela ONS. Então, nesse mês aqui, como vocês podem ver, eu paguei 9,46 a mais por conta da bandeira vermelha. A gente paga sempre os impostos em cima dessa energia e também outros encargos, que no caso aqui é uma taxa municipal da cidade de São Paulo, só por eu estar conectado no sistema de distribuição da cidade de São Paulo. Então, eu tenho que pagar uma taxa também de R$ 9,70 por mês. E aí, então, é basicamente essas taxas aqui que formam a conta do consumidor residencial. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Depois a gente abre um espaço para perguntas aí. Gus, só deixa eu Oi. aproveitar e meter, porque hoje eu tava falando disso, de consumo de energia pro primeiro ano também, e eu acabei até falando uma bobagem lá do percentual do ICMS, que eu fiz um cálculo errado, né? Mas depois eu olhei de novo, e no Rio Grande do Sul, né, o ICMS ele é 30%, né? Então é 30% do valor dessa tarifa, né, que eu tô vendo aí que na tua conta o TUSD, a tarifa é 32 centavos e meio, né, por quilowatt-hora.
E no TE é mais 28 centavos e meio e 3, né, por quilowatt-hora, né? Com Isso. ICMS já, né? E aí, Isso, com no, em ICMS, São, tá aqui, ó, tarifa isso. com ICMS. Só A que sem em, ICMS tá aqui embaixo. isso, só que em São Paulo, né, é 12%, né? Isso, a E, alíquota tá aqui, e no Rio Grande 12%. do Sul, né, a nossa tarifa é 40 e tantos centavos, né, justamente porque o ICMS ele chega a 30%, né? Mas tem o TI e o TUD sozinhos ali, né? Então, se vocês pegarem a tarifa, a fatura da casa de vocês aí, né? Vocês vão ver que na fatura da RGE, né, eles chamam ali de tarifa da ANEL, né, o preço da ANEL, e aí vai estar ali o mesmo valor que está aparecendo para o Gustavo, ó, 0,28 do TUSD e 0,24 do TE, né? Porque isso é de... Quando que é essa leitura, Gustavo? Novembro de 2020? Essa daqui Dezembro? essa é de dezembro de 2020. Isso. Então, essa tarifa sem o imposto, né? Ela é. Eu não sei, eu vou te perguntar, Gustavo, não sei. Ela é igual em todos os estados, a que a ANEL regula? Então, ela não é igual em todos os estados, não. Ela difere de distribuidora para distribuidora e quem define o valor da tarifa é a ANEL. Uhum. Então, se você se tá com a mesma tarifa aqui, pode ter sido só uma coincidência mesmo, mas ela não É. é para ser igual, não. Isso. Mas o valor acaba sendo próximo, né? Mesmo que não seja Sim, é igual, muito né? próximo. É muito Então, próximo. tava, na fatura que eu olhei da RGE de tarde, né, era 27 centavos e 25, alguma coisa assim, né? Só que Uhum. quando tu vai para a tarifa com imposto, né, e daí tu vê o peso também que os impostos do estado têm, né, na tarifa final, né? Porque aí varia de estado para estado e o ICMS é a Sim, maior parcela, né, desses impostos, né? isso, exatamente. O ICMS é um imposto estadual, já esse PIS, PASEP e o COFINS são impostos federais. Perfeito. Valeu, Gus. Desculpa te atrapalhar aí. Certo? Não, que isso. Bom, então assim é formada a tarifa no mercado regulado. Já no Mercado Livre é um pouco diferente. Por quê? É, como eu não compro energia da distribuidora local, aqui as coisas funcionam com um pouco mais de complexidade. Digamos que eu sou um consumidor do Mercado Livre, usar o mesmo exemplo de antes. Eu estou no Rio Grande do Sul e eu quero comprar energia só de uma usina fotovoltaica que está gerando energia lá na Bahia. Então, eu preciso entrar em contato com a transmissão que faz esse caminho da Bahia até o Rio Grande do Sul. Eu preciso entrar em contato com a distribuidora do Rio Grande do Sul para distribuir essa energia para mim. Eu preciso entrar em contato, obviamente, também com a geradora que vai estar gerando essa energia. Eu preciso saber se eles têm energia disponível para poder vender para mim. E para eu poder participar do Mercado Livre, eu preciso estar obrigatoriamente cadastrado na Câmara de Comercialização de Energia. Então, essa tarifa aqui ela já fica um pouco mais complexa, porque eu tenho que pagar a TUSD para a distribuidora, eu tenho que pagar a TUST para a transmissora, eu tenho que pagar a tarifa de energia para quem está gerando energia e eu tenho que pagar as taxas para a Câmara de Comercialização de Energia. Então, eu vou ter, no mercado regulado aqui, a gente tem uma só fatura, que a gente paga tudo junto, todas as taxas, impostos, tudo mais. E aqui não, aqui eu vou ter que ter um contrato com a distribuidora, um contrato com a transmissora, um contrato com a geradora e o meu credenciamento lá na Câmara de Comercialização de Energia. Essa aqui é uma das modalidades, digamos assim, quando o consumidor mesmo tem um funcionário responsável por fazer toda essa administração da energia da empresa, por exemplo. Outro cenário possível é quando a gente utiliza as comercializadoras, que são aquelas empresas que eu comentei lá no início. Então, quando tem uma empresa que fala assim, eu não quero esquentar minha cabeça com isso, eu quero só pagar a conta e era isso. Aí ela contrata uma comercializadora, aí essa comercializadora vai atrás dos geradores, vai atrás da distribuidora, vai atrás da transmissora, ela faz todas as etapas, as operações, toda a burocracia junto com a Câmara de Comercialização. E então, o consumidor, no caso, ele vai pagar os encargos para a comercializadora e ela vai administrar isso
e pagar, no caso, todos os outros agentes. Claro que aqui também, além de pagar todas essas taxas, o consumidor vai pagar uma taxa aí para a comercializadora para ela estar administrando essa energia da empresa, né? Então, fiz um resuminho aqui só para concluir, que, com as características aí do Mercado Livre, que apesar de o Mercado Livre exigir operações de comercialização um pouco mais complexas que o mercado regulado, ainda assim a gente consegue observar uma redução de aproximadamente 30% no valor final, mesmo pagando todas as taxas separadas, impostos, mais o encargo da comercializadora, mais a taxa da Câmara de Comercialização, mesmo assim, a gente tem uma energia mais barata do que a que é definida lá no mercado regulado. Outra questão muito importante do Mercado Livre é que, por o consumidor fechar contratos com quem está gerando energia, com quem está distribuindo, fazendo a transmissão, por ele ter contratos, e geralmente esses contratos eles podem ser tanto de curto prazo, eles podem ser contratos de meses, mas eles também podem ser contratos de anos. E os contratos de longo prazo, eles dão uma maior previsibilidade de custos para as empresas. Então, a empresa sabe quanto ela vai gastar com o consumo de energia dela pelos próximos 3 anos, por exemplo. Isso é crucial assim, para a organização financeira de uma empresa. Além disso, o Mercado Livre, então, permite o consumidor decidir de quem ele quer comprar a sua energia. E o Mercado Livre também tem um incentivo muito forte à sustentabilidade, porque aqueles que eu tinha comentado antes, que são os consumidores especiais, que compram energia incentivada, por que eles chamam de energia incentivada? Porque no Mercado Livre, claro, tem algumas regras de demanda, de potência e tudo mais, mas não vem ao caso nesse momento. No Mercado Livre, dependendo de quem você compra, se você é um consumidor especial e está comprando só de fontes renováveis, a ONS, a CCE e a ANEEL, elas concedem um desconto nas tarifas da TUSD e da TUST. Então, por isso também, às vezes, a energia pode acabar sendo mais barata. Porque a gente tem esses descontos nessas taxas, e sem falar que no Mercado Livre, como a gente tem várias empresas criando usinas para vender, a gente tem uma competitividade muito maior. Então, tem muita gente oferecendo energia para os clientes que querem comprar, e assim a gente cria esse ambiente de negociação um pouco mais competitivo. E aí as tarifas elas reduzem bastante. Pessoal, isso era mais ou menos o que eu tinha para apresentar para vocês aí. Estou disponível aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar qualquer coisa aí. E aí, gente, quem é que vai começar as perguntas aí pro Gus? Tá todo mundo tímido hoje. Eles também são tímidos comigo, Gustavo, não se assusta. O pessoal é tímido mesmo, o pessoal é bem tímido. E aí, Daniel, alguma pergunta? Não, sobre isso não, só sobre. Tenho bastante curiosidade no desenvolvimento da energia fotovoltaica, né? Aquela usina no mar ali, no lago, né? Não é no mar, porque o mar. É um lago. É uma lagoa, né? É um lago, uma lagoa. É um reservatório. É um reservatório, que ali é perfeito, né? Lá todo espaço ocupado, gerando energia de uma forma extensa, né? Ali vai pegar o máximo de energia, vai captar o máximo possível. Não Exatamente. tem interferência de árvores, de nada na volta, né? Não, e além dessa questão aí que você comentou do sombreamento, quando a gente coloca os módulos fotovoltaicos em cima da água, a gente tem um efeito de resfriamento também. Esse que eu estava entendendo, compreendendo também, né? Tu não tem nada por baixo, não vai aquecer nada ali, não vai danificar o equipamento. Né? Ele suja menos também, porque como a gente tem bastante perda também por sujeira, né? Quando bate vento, levanta poeira do chão, vai para cima do módulo. Aqui não, aqui ela está afastada da margem um pouquinho.
nas grandes cidades, a poeira do asfalto é bastante danifica bastante também a poeira dos pneus, do escapamento dos carros, né? Fica bastante sujo. Esse tipo de usina flutuante, ela é bastante difundida em países como o Japão, que tem, diferente do Brasil, eles têm um território, né, uma área muito pequena, e a área que eles têm, eles acabam utilizando para outras coisas, né? A gente tem aqui áreas muito grandes disponíveis para poder instalar geração de energia, e eles não. E aí eles acabam optando por colocar nos reservatórios de água deles para justamente poupar a terra para outros usos, né? Porque eles têm pouca terra. Nossa, é bacana, achei bem interessante, cara, essa usina. Muito bom. Eu sabia que ia gerar curiosidade quando tu mostrou essa figura aí. Eu botei de propósito essa foto aí. Funcionou, funcionou. Mais perguntas aí, gente? Vamos lá, aproveitar que o Daniel quebrou o gelo aí. Aquela quarta usina ali é uma usina de biomassa? Essa daqui, eu não sei se é de biomassa ou se é de um combustível fóssil. Eu não sei te falar, de verdade. Também Eu digitei termoelétrica. andei olhando os Oi? vídeos que o professor Bruno deixou para nós ali também, achei interessante o conteúdo sobre a biomassa ali, sobre o farelo do arroz, que é bem utilizado lá na região de Camaquã, lá, eu venho da região, eu venho lá de Pelotas, lá da região da Quinta. Então eu passei bastante por Camaquã também ali. A casca do arroz antigamente era um incômodo lá, não tinham como, né? Agora conseguiram, através da casca do arroz, desenvolver energia. Isso Quando que pensaram isso? Há 20, Exatamente. 30 anos atrás, quando eu vim de lá para cá. Olha, a casca de arroz é E, um utensílio lá. e a biomassa hoje em dia ela representa uma parcela bem grande, na verdade. Eu vi ali, está quase 10% da energia total. Exatamente. Eu vi como cresceu Isso bastante. Eu tô por dentro do assunto, eu tô interessado, dedicado no assunto. Eu fiquei, por isso que eu te perguntei se a quarta é de biomassa. Não tem nada que identifique uma da hidro, a eólica. é verdade. Eu, de fato, não sei te falar, mas acredito que possa ser, sim. Não, e tem outros. O bagaço da cana também foi bem utilizado também para fazer, né? Depois do. Ô, Gus, deixa. Até essas fontes, elas ficam alternando a geração, né? A biomassa, por exemplo, eu não vou saber falar agora exatamente a época do ano, mas o bagaço da cana e o combustível, né, das termoelétricas a biomassa, ele geralmente é armazenado por um período de tempo para justamente ser usado quando não existe água, por exemplo, nos reservatórios. Sim. Ô, Gus, eu Para ia te. otimizar, né? Oi, pode Desculpa, falar. desculpa te interromper, João. Não, mas só para voltar na questão lá do consumidor livre, né? Que acho que é uma pergunta que eles não fizeram, mas eu sei que eles têm curiosidade porque já surgiu no início da disciplina, né? Por exemplo, né, o painel solar, né, ele é muito propício para geração distribuída, né? Então, muita gente instala nas suas casas, né, em pequenas potências, né? E pelo que eu entendi do que tu mostrou dos critérios para o consumidor livre comprar energia no Mercado Livre, um dos critérios é a demanda, né, a potência instalada, né? E tu falou em Isso, 500 quilowatts, né? isso, Beleza, então 500 isso. quilowatts é uma potência razoável, né? Se pensar aí, tipo, 2 horas, né, de trabalho de 500 quilowatts já dá 1 megawatt aí no único dia, né? Enquanto que as nossas contas aí, por exemplo, uma conta bem cara de energia elétrica já está da ordem de 500 kWh. Desculpa, Sim. 1 megawatt-hora, na verdade, eu quis falar ali na energia. Né? Então, tem alguma outra restrição além da potência instalada, né? Tipo, a potência já é uma boa barreira, né, para entrar no Mercado Livre, né? Mas tem algum outro critério para você comprar energia livre além da potência instalada? Por exemplo, tem que ser uma empresa jurídica ou pode ser uma pessoa física? Tipo, tem algum outro critério importante, talvez, que seja bom de ressaltar ou não? Estou pensando aqui agora. Eu não sei se uma pessoa física chegaria nessa potência, talvez chegaria, né?
provavelmente. Não sei, Bruno. Uhum. Posso investigar melhor e passar para você Não, também. eu também vou pesquisar, mas foi só de curiosidade, né? Mas a demanda, o importante A ressaltar é demanda, isso, é né? basicamente a demanda Ela mesmo. criou uma barreira enorme, né? De entrar no mercado. Isso, Mas isso. exatamente. Tanto que isso essa portaria, Bruno, só comentando aqui, aham. ela estabelece que aqui eu botei o resumo da potência para ser consumidor livre, né? Então, a partir de 2023, vai ser também 500 quilowatts de demanda instalada. E só que a portaria, então, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu que no ano de 2022 ele quer um estudo realizado pela ANEEL em parceria com a CCE de abrir o mercado livre para consumidores de demanda inferior a 500 quilowatts. Então, Uhum. até 2022, eu acho que a gente vai ter mais esclarecidas essas questões aí, que provavelmente a ANEEL e a CCE já estão fazendo esse estudo, né? De Sim. quais são o que precisaria fazer de operações no mercado, e todas as regulamentações necessárias para poder o mercado livre absorver clientes abaixo de 500 quilowatts. Sim. E deixa eu te fazer outra pergunta difícil, então. E para vender, Gus? E se eu tenho os meus painéis solares como pessoa física ali e eu quero vender essa energia? Tem uma barreira específica hoje? Porque eu lembro que muita gente tava. Teve um negócio lá sobre alguma regra da ANEEL do ano passado que gerou uma discussão grande, né? Sobre, estamos falando sobre taxa. Eles querem taxar a energia do sol, né? Era uma crítica ali das pessoas que trabalham com energia solar, né? Por outro lado, também tem custos, né? Na hora que tu integra, né, outras fontes menores, tu interfere no sistema, né? E quem que vai fazer esse controle, quem que vai gerenciar, né, essa geração distribuída quando ela começar a atuar em grande quantidade, né? Então, isso também é um lado que complica o lado do ONS, do SIM, né? Que tem que ser levado em conta, né? Mas tem algum critério para vender energia hoje que é uma barreira como é essa do consumidor livre? Olha, critério para venda, aqui como está descrito, né? Os agentes aqui tem o autoprodutor, que ele pode comercializar o excedente, e o produtor independente, que gera especificamente para comercialização. Mas agora, critérios para venda, para participar do Mercado Livre, eu realmente acho que não tem outro critério além da demanda. Uhum. Mas acho que daí, como produtor, né, se a gente fosse olhar as regras da Câmara, né, de comercialização de energia, né, provavelmente na hora de fazer o cadastro e ter que apresentar ali os requisitos mínimos para te vender energia para alguém, né, deve ter que ter um cadastro e tu deve ter que atender algumas normas ali, né, provavelmente. Eu sei que para você ser uma comercializadora, tem algumas regrinhas ali, tem que ter um capital mínimo, algumas coisas nesse sentido. Mas agora, para você ser o agente que está gerando e vendendo energia, eu não sei te dizer Ah, as tá, regras. entendi. Uhum. Tipo, só criar a usina e aí vender Isso, energia. Uhum. esse agente aí eu não sei quais são as regras. Para você Uhum. ser a comercializadora que compra e vende e faz essa intermediação, tem algumas regras. Mas provavelmente, né, Gustavo, como tem a questão de acesso ao SIM, né? Porque na última aula a gente falou sobre o SIM, sobre a transmissão, né? E a ONS, ela tem ali um formulário, né, com regras para te poder acessar o SIM, né? E quem acessa o SIM quem vende energia também acessa o SIM, né? Porque está conectando seu gerador, por exemplo, no sistema integrado. Pode, talvez, né, a pessoa querer vender energia com uma linha particular ali, diretamente conectada à carga, né? E aí fazer o seu próprio negócio. Mas talvez seja até mais vantajoso você se conectar ao SIM e vender, tipo, para qualquer lugar do país, como tu disse, né? Então, Exatamente. A probabilidade até de você conseguir vender essa energia é muito maior. uhum. Então eu imagino que além do investimento inicial que tu comentou, né, para poder ter o capital inicial e provar ali que tu consegue manter o teu sistema, né, seja de geração ou o teu comércio, que tu consegue garantir a energia que tu está comercializando, né, Uhum. deve ter também para o gerador alguma regra ali de condições mínimas dessa geração para que essa usina e essa energia possa ser conectada ao sistema interligado, né? Porque senão vai ser um sistema isolado, né? E aí, Sim. aí é mais difícil de vender, né?
Até na hora que é feita esses contratos aí de compra e venda de energia, geralmente as geradoras elas têm que ter uma garantia, né, de que você vai conseguir suprir aquela energia que você está vendendo. Então, por exemplo, na geração fotovoltaica são feitas várias simulações de geração, né? Hoje em dia a gente consegue fazer simulações muito fiéis ao que seria o modelo real da usina fotovoltaica. A gente tem parâmetros, a gente tem softwares, a gente tem dados de radiação, da disponibilidade da energia solar. Então, a gente consegue fazer simulações bem fiéis e ter essa estimativa aí de quanto eu vou ter de fato de energia para poder vender. Então, isso também é feito sempre que acontece um contrato desses. Eu ainda tenho uma dúvida, Gustavo. Você falou que trabalha Claro. com empresa que vende a energia solar, né? A fotovoltaica. Isso, na verdade, eu trabalho numa empresa que fabrica essas estruturas aqui, ó. É uma dúvida que eu tenho constante, sim. Que nessa semana aqui no estado nós tivemos uma semana inteira praticamente com pouca exposição de sol. Numa usina dessa continua gerando energia durante o dia? Continua. Mesmo com pouca exposição do sol, com a chuva, com todo. Nós tivemos bem pouca exposição de sol essa semana aqui. Ela gera, mas assim, a geração cai bastante. Mas ela continua gerando. Continua gerando sim, mas ela cai consideravelmente. Uhum. Consideravelmente. Uhum. Ô, Gus, e ainda só para comentar, então, já como a gente está falando aí da empresa que tu trabalha, né, que fabrica essa estrutura, os clientes que compram essa estrutura da tua empresa, por exemplo, que tipo de agente que eles são? Assim, que tipo de agente que já comercializaram ou que podem ter interesse, né, em negociar com a tua empresa no momento? Certo. Geralmente, Bruno, tem dois patamares, digamos assim. Tem o da geração distribuída, né? Que são projetos de menor porte, que a geração distribuída a gente pode ter uma geração de até 5 mega, e tem os de maior porte, né? Você pode repetir a pergunta que eu me perdi aqui? Dos clientes da tua empresa, então, que compram essa estrutura e querem esses painéis flutuantes, quais são eles, que categoria de agente que eles são, né? São geradores ali que querem criar sua usina, são comercializadores, Entendi. entende? Então a gente é procurado basicamente diretamente pelo consumidor, né, para fazer esses projetos de geração distribuída, ou por esse agente aqui, ó. Deixa eu achar a lista deles aqui. O produtor independente também, a gente procura a gente bastante, que são empresas que querem fazer uma usina para abater o seu próprio custo de energia. Tem também casos de projetos maiores, né, que aí a gente está falando de projetos de grande porte, aí, de 50, 60, mais do que isso até, que são também, desculpa, eu falei errado antes. Um dos clientes é o autoprodutor, que monta a usina para o seu consumo próprio, né? E outros clientes de porte maior, então, que são os produtores independentes, que aí esses sim querem fazer essas usinas para vender energia. Então, esses são os tipos de agente que vêm para a gente: o autoprodutor, o produtor independente e o consumidor mesmo. Uhum. Então, o gerador, ele geralmente, quer dizer, ele poderia, né? Poderia ter uma empresa privada que compraria isso para criar sua usina geradora, né? Embora talvez não seja comum, né? Acho que seria negociável, né? Ou não? No caso pensando na criação da usina, a gente vai montar uma usina do zero, né? Ela vai ter que comprar a infraestrutura de algum lugar, né? Sim. Então, o agente que está montando essa usina privada, ele poderia comprar de você, né? E depois ele Sim. negocia a energia num leilão e aí ele vira um gerador, né? Sim, também pode ser. O gerador também se encaixa, com certeza. Esqueci desse. Só que não é um caminho, acho que não é um caminho comum, porque se ele fizer isso e não tiver garantido que ele vai atender algum leilão depois para o setor público, ele não Na tem garantia verdade, do retorno, né? Bruno, o que acontece nos leilões geralmente é o contrário. Primeiro o leilão é criado, e aí
os leilões de energia, eles existem de diversos tipos, no sentido de tempo. Eu posso ter um leilão ano que vem para a energia começar a ser comercializada daqui a 5 anos. Então, eles chamam, leilão A-1, A-2, A-3 e assim por diante. Então, se tem um leilão de energia que quer comercializar a energia, isso tudo é especificado nos termos do leilão. Se o leilão quer uma usina que vá ter a energia disponível a partir daqui a 5 anos, geralmente quem ganha esse leilão executa essa construção da usina da maneira mais rápida possível. E, por exemplo, ela ganhou o leilão hoje e precisa começar a entregar energia daqui a 5 anos. Mas ela conseguiu construir a sua usina em 3 anos e meio. Então, nesse 1 ano e meio que ela ainda tem disponível, porque ela vai precisar entregar energia só a partir do 5º ano, nesse 1 ano e meio, ela faz contratos no Mercado Livre para vender essa energia. Então, eu acho que o processo é mais o inverso mesmo. Primeiro tem o leilão, depois cria a usina. Então quem está interessado no leilão, primeiro vai tentar ganhar ali o leilão com outras garantias e depois ele vai implementar a usina, né? E aí sim ele pode virar o cliente aí de vocês. Isso, exatamente. Praticamente hoje, como autoprodutor, eu tenho como vender a energia toda que produzir. Autoprodutor, na verdade, consome a sua própria energia, né? Isso. Ele pode comercializar o excedente com autorização da ANEEL. Eu não sei te falar exatamente quais seriam as burocracias aí que precisam ser efetuadas junto à ANEEL para poder realizar essa comercialização. Mas praticamente, se tu conseguir produzir energia, conseguir produzir uma usina, conseguir, né, adquirir uma usina e produzir energia, tu vai ter mercado para vender essa energia pelo Mercado Livre ou pelos consórcios, né, pela CCE. Hoje em dia só de grande porte, assim, né? Porque né, tu não vai conseguir negociar ou atender os critérios ali, né? De se conectar ao sistema para vender essa energia, né? E tu vai ter que encontrar clientes muito grandes, né? Porque tem que ter no mínimo uma demanda de 500 kW, né? 500 kW de potência instalada, né? Ou seja, pode ser que realmente demande essa potência toda, né? E essa usina, ela não é pequena, né? Então, tipo, não é pouca energia isso, né, que a gente tá falando. Então, isso também acaba sendo uma barreira para um investidor pequeno, assim, que não vai conseguir atender essa demanda mínima. Então, ele não vai ter nem cliente, né? Esse é o problema só, né? Então, também tem um lado, tipo, essa demanda acaba afetando o gerador também, porque... demanda, sim, o gerador tem que ser grande. Eu acho que, nesse caso, Daniel, eu acho que o mais interessante seriam sistemas isolados para autoprodutores, né? Então, se tu quiser, por exemplo, vender aí instalações, né, de painéis e calcular a potência e tal, então tu vira um instalador, por exemplo, e tu vende teus projetos para alguém que quer consumir essa energia, né? Gerar e consumir a própria energia, mas uma instalação pequena e que não entra nesse mercado maior, né? Acho que é isso, né, conversando essa semana com conhecidos, eu consegui colocar, tenho 12 sítios. Eles querem unir esses 12 sítios e fazer uma usina, porque esses 12 sítios têm praticamente uma geração de energia para atender a demanda deles todos. Eles vão fazer um consórcio entre eles para adquirir essa produção solar, né? Sim. Muito legal isso. O mercado, a gente tem aí vários modelos de negócio, né, que a gente pode fazer. Então, é uma questão, às vezes, até da gente se informar e ir atrás de possibilidades, porque... Querem fazer uma cooperativa entre eles para... Exato. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer aí para... A ideia que eu dei a ideia que nós estamos desenvolvendo lá. Vamos ver se vai vingar. Eu espero que dê certo. Se quiserem fazer, se tiver açudes nessa fazenda aí, pode falar comigo, que a gente tenta fazer uma flutuante lá. Isso aí, né? O cara não para de trabalhar, né? Em nenhum momento. Ô, Gus, então, só para resumir, assim, né? Obrigado aí, a gente tá chegando no final do tempo, né? Obrigado pela tua participação, um grande prazer aí Deixa o teu primeiro slide ali ainda na tela, por favor.
Mas enquanto isso, te agradecer pela palestra, tá? Foi muito instrutivo aqui para mim também e para eles, tá? E principalmente porque esse conteúdo, né, ele parece bem diferente até e parece até um pouco distante da gente que é consumidor do mercado regulado, né, consumidor residencial comum, né? Mas a ideia da aula era justamente essa, tá, pessoal? Mostrar para vocês que na hora que chega na distribuição e aí entra no comércio da energia também, né? Isso aqui é um negócio muito grande, envolve muita coisa e é muito maior do que só o nosso consumo mês a mês ali na nossa casa, né? Eu sei que pra gente isso no fim do mês é importante, né? A gente conseguir pagar nossas contas, ali, né? Saber quanto custa, saber como economizar, né? Então isso é uma parte importante também, né? Da gente como consumidor individual, né? Mas é legal a gente entender também onde nós estamos, assim, dentro desse mercado muito maior, né? Que existem várias possibilidades aí de atuar. E vocês, como técnicos, uma vez que vocês se formarem, né? Também é algo legal para vocês visualizarem, né? Quantas oportunidades aí de empresas, né? E de negócios, né? Que vocês podem, de repente, se envolver no futuro, né? Quando vocês estiverem atuando no setor, né? Então não é só aquela distribuidora do mercado regulado, tem muita coisa, né, Gustavo? Muita coisa aí, mundo afora, né? Muita coisa mesmo. Os esclarecimentos sobre o Mercado Livre ajudou bastante, entendimento de como entrar, né? Como funciona, né? Porque eu posso, né? No momento, assim, ó, como o nosso estado paga um tributo muito alto, a energia que é muito cara. Então, se eu tenho uma demanda alta, se eu tenho um comércio, eu posso. Se eu tenho um cliente com comércio, eu posso incentivar ele, não. Mas tu pode comprar essa energia lá do estado que paga esse ICMS bem mais barato. Tu vai poupar, pô, eu faço ele poupar 200, 300 reais por mês, ele vai me agradecer, né? Uma consultoria, né? Uma boa observação, né, Daniel? Consultoria, é isso que funciona. Isso ajuda bastante. Muito obrigado, Gustavo. Eu fiquei bem. Com certeza. Abriu bastante a ideia sobre como funciona toda a geração ali. Aproveitando aí que você comentou, quando a gente fala de Mercado Livre, a gente está falando de clientes industriais, a gente está falando de faturas de energia que estão na faixa de né? 500 mil reais, por aí, para cima. E aí, se você tem uma redução de 30% nessa fatura, você tem umas... É muito significativo. É significativo essa né? Não é pouca não, coisa. se tu reduzir 3% disso, dá para negociar um bom salário anual, né? Dá para pegar uma boa comissão ainda da consultoria. Valeu. Gus, tem alguma palavra final aí que tu quer dar para a turma? Ou algum incentivo e tal? Eu queria agradecer o convite aí, Bruno. Foi muito legal preparar essa aula aí. Também serviu para eu fixar alguns conceitos aí que não estavam tão fixados na minha cabeça também. E desejo a vocês sucesso aí. E essa carreira é muito bacana. Sigam nela aí que vocês vão se dar bem.